Oi, pessoal, boa tarde. Eu tô aqui novamente para falar com vocês, dar um alô. Se você vê, se você sente que o que eu te falo faz sentido, que tá te dando um déjà vu, sabe? Eu já vi isso, eu tô sentindo, tá me brotando coisas boas. Fica aqui. Por que que eu falo isso? Quando eu falei no outro vídeo, eu não vou pedir like, não vou pedir para enviar. Quando eu falo isso, eu me lembro das pessoas das quais eu convivo, sabe? Quando eu, na minha busca da espiritualidade até aqui, que eu comecei a expandir a consciência, minha mente sempre trabalhou muito. Aí eu peguei e falei pro meu filho, me ajuda a criar um canal. Eu quero aparecer para me perder a vergonha, que eu não queria aparecer, sabe? Medo de julgamento. Aí o que que eu fiz? Nos grupos que eu tava de pessoas conhecidas no WhatsApp, eu mandava, eu comecei um canal. Aí eles iam lá, ficaram membro, né? Membro que fala? Nem sei. Se inscreveram. E até pessoas novas foram, acho por causa do título, que foi RH. Depois eu vou falar para vocês sobre a ressonância do professor Hélio Couto. Então, teve mais de 100 visualizações, olha só, no primeiro vídeo. E aí, eu vi que os meus conhecidos, amigos, né, um termo carinhoso, eu senti assim que alguns não entendeu, tipo assim, para que isso, né? Tinha até uma pessoa da qual eu estava, um relacionamento, ele viu assim, com pra que isso? Não precisa, tá falando da sua vida. Não, não faz isso não. Que me brotou dúvida. E foi o contrário do que eu queria. Parece que estava querendo sufocar, sabe? Uma sementinha que estava aqui dentro de mim. E o que, que aconteceu? Eu acabei que desanimei. Parei o vídeo. Parei os vídeos. E aí até falei pro meu filho, cancela, apaga tudo, apaga tudo. Por causa desse comentário, sabe? Que parece que acabou de enterrar. Aí agora começou a me vir esse sentimento, sabe? De voltar ao canal. Que eu tenho que passar para as pessoas. Eu posso dar uma esperança para elas, porque eu sou parte disso também, de quem procura, sabe? Se melhorar, se conhecer, se superar. Que não se compara com o outro, cada um tem sua vida. Mas a gente se superar, né? Se tornar uma pessoa melhor, mais completa. E aí, foi isso que eu tô fazendo. Só tô fazendo vídeo, enviando. E para você que sentiu vontade, não foi por um acaso. Isso tem acontecido e me impactado, sabe? Essas coisas de sincronicidade ou até não, sabe? Quando a gente se pergunta, nossa, como que isso foi acontecer? Por quê? Por quê? Lá na frente a gente fala, nossa, não foi bom, não foi legal, mas, sabe? Da próxima vez eu vou agir diferente. Então, por isso que eu tô aqui dentro do carro também. Tô me sentindo tão bem à vontade aqui dentro. Parece que só tá eu só, mais ninguém. Talvez os outros vídeos eu vá fazer aqui também. Então, começar a falar para vocês um pouquinho da minha vida. Eu fui casada, eu tenho 39 anos, fui casada. Em 2022, meu ex-marido, né, pai dos meus 2 filhos, foi embora de casa, de repente, assim, eu não esperava, né? Aí depois que eu fui entender, eu achava que ele não fosse ter coragem de fazer o que ele fez, pois ele teve.
Mas antes dele tomar essa decisão, a gente tinha a loja, era um mercado de bairro, um mercado de bairro antigo, só que a gente havia comprado, né? A gente estava há 4 anos com a loja. Nossa vida financeira melhorou, só que ele começou a contrair muita dívida, e ele não me falava. Depois que eu fui entender também o porquê que ele não me falava as coisas, né? Pois é, gente. E eu fiquei sem chão. Só que antes dele ir embora, eu tinha começado. Eu era evangélica, me formei em teologia. Meu sonho era ser missionária, ir para o campo missionário, viver disso. Mas eu tinha muita ilusão. Eu sou canceriana, nasci no dia 7/7 de 86. Gente, estou passando muita informação num vídeo só, vocês podem até ficar confusos. Meu Deus do céu! Mas olha, vocês vão entender. Eu peguei, então 7 é um número espiritual. Só que em desequilíbrio a gente fica mais água do que terra, fica mais pensando no espiritual do que na matéria. E eu sempre fui desse jeito. Emotiva demais. Hoje eu mudei muito, muito. Aí ele. E a criação da gente também, né? Eu absorvia muita emoção das pessoas porque eu sempre senti muito tudo. Pegava o problema das pessoas. Nossa, gente, isso é muito tóxico pra gente mesmo. A gente se maltrata muito. Por isso que eu falei pra vocês que eu tenho me redescoberto muito, muita coisa do meu potencial, sabe? E só que no caminho do crescimento, da expansão, a gente volta às vezes. Faz parte da caminhada. Mas aí a gente volta pra caminhada de novo, dói, machuca, sabe? Às vezes eu entro no casulo de novo, com aquelas sensações, mas aí eu me lembro que eu não posso olhar pra isso. E esses vídeos têm me ajudado, me faz olhar pra frente, sabe? Me faz olhar pra frente. E eu tô aprendendo aqui também um outro ofício, vamos se dizer assim. É um trabalho, aquilo que agrega, né? Aquilo que soma, é o que soma. E a gente aprende muito com a vida do outro, com conselhos. A Bíblia fala muito em conselho. Se a gente ouvisse, né? Se a gente quiser, a gente pode ouvir o conselho, né? A gente escuta quando a gente vê que é de quem vem, né? O conselho. Quando é alguém que dá para confiar, a gente escuta, a gente pelo menos para e dá mais atenção, né? Aí, voltando, e eu comecei, quando eu saí da religião, eu já não aguentava mais, estava muito desanimada, porque eu trabalhava demais, tudo em nome do Senhor, de Deus, de Jesus. Só que eu via muita contradição. Depois que eu entrei para a faculdade, comecei a conviver, né, ali no contexto da liderança. Aí eu falei, não, não é isso que eu quero para mim, porque eu não vejo Deus aí. Depois de muito me questionar, sabe? Aí eu peguei e saí com muito. Meu marido na época contrário, não, não deve sair, não tem nada a ver, mas se você. Eu falei, não, mas é minha decisão. Se você quiser ir, você vai, leva os meninos, porque eles gostam da escola dominical. Eu entreguei todo o material que eu cuidava da escola dominical. E eu não fui mais. Recebi muita crítica. As pessoas tentaram até me convencer do contrário, mas a mulher do pastor falou, Adriana, eu sabia que você ia sair. Gente, quando eu sinto uma coisa, eu não consigo disfarçar. Quem me conhece sabe. Eu não preciso falar. Aí eu peguei,
sem problema com ninguém, particularmente ninguém. É observação, sabe? Aí eu peguei e sempre, desde pequenininha, gente, eu pensava, pra que eu nasci? Será que é só pra crescer, casar, ter filho? E isso me angustiava tanto quando eu era pequena. Eu chegava a chorar na cama, só que eu não falava nada pra ninguém. Que em minha casa não faltava nada. Eu tinha meu pai e minha mãe que vivia bem. Aí eu peguei e o tempo passou. Aí eu me lembrei que as mulheres da igreja pegavam a gente e levavam para a escola dominical. E a gente de repente parou de ir, porque tinha que levantar cedo, né? Aí eu com 13 anos, eu falei, e com esse questionamento toda noite. Aí eu falei assim, ai, minha causa deve ser espiritual, eu vou naquela igreja que as mulheres levavam a gente, né? Todo domingo. Eu vi um amor, um propósito nelas. Então eu chamei duas amiguinhas e fui. Dali eu nunca mais parei de ir na igreja. E as pessoas elogiavam a gente porque via assim a nossa disposição de participar dos cultos, das reuniões de oração, da escola dominical, a gente não faltava. Antes deles ir lá abrir a igreja, a gente estava lá fora esperando. Aí fiquei ali, casei ali na igreja. Casei em 2000 e... Gente, eu sou muito ruim de data, mas eu acho que é 2015. Acho que foi 2015. Aí eu sei que meus filhos estavam grandinhos, devia ter uns 7, 8 anos, estava na igreja ainda. Quando eu saí, eu sei que eu fiz um curso de coaching. Olha só, autoconhecimento coaching. Eu peguei muito conteúdo para pouco tempo. Ficamos 3 dias numa cidade, umas 3 horas de distância daqui onde eu moro. E lá eu conheci uma pessoa que estava auxiliando lá, tinha vários auxiliares, né? E aí eu conversando com ele pelo WhatsApp, e ele me dando muita sugestão, sabe? Ele falou na radiestesia que eu nunca tinha ouvido falar, achei curioso, e eu tinha loja, eu falei, nossa, ele falou pra mim pra que servia, que via as energias e tal. Eu falei, nossa, então faz aí pra mim. Paguei e achei que bateu muito, só que o que ele falava não batia com o que a Bíblia fala. Ele falava de reencarnação. Ó, isso aqui é por causa daquilo ali, alguma coisa você fez, ressoa no seu campo aqui, né, na atualidade. Fazia muito sentido, era muito racional. Falei, meu Deus do céu, mas peraí. Ele teve tanta paciência comigo, gente. Eu tenho certeza que ele tinha vontade de me falar umas coisas, viu? Aí depois, com o tempo que a gente foi se conhecendo mais, tendo mais liberdade, ele dava mais de mim, viu? Mas eu respeitava ele, porque ele era muito estudioso, ele era muito inteligente. Então eu respeitava, sabe? Quando a pessoa fala e tem autoridade no que tá falando, pode ser contrário ao que eu penso, eu respeito. Eu não deixo essas coisas, sabe? Eu respeito. Aí fui até na casa dele fazer hipnose, várias terapias ele tem. Ia todo domingo lá para nos ajudar, sabe? A gente, nossa, era muito trabalhoso, a gente fazia de tudo na loja. Trabalhava, geria, cuidava dos funcionários. E a gente não tinha experiência, né? Meu ex-marido, ele era funcionário. De repente ele passou a ser patrão. Pois então, aí quando ele... Aí, nessas das terapias que esse colega meu começou a fazer, eu comecei a ter muita curiosidade de procurar, pesquisar na internet. E fui conhecendo outras terapias, a numerologia cabalística. Eu falei, gente, mandei fazer meu mapa da minha família.
Aí, naquele processo, aí eu conheci uma pessoa e fiz Theta Healing. Ela fez também barra de axis em mim. E ela conversando. Aí isso, meu ex-marido já tinha ido, não tinha ido embora não. Eu tava com ele e ela conversando comigo, eu falando, né, dos conflitos, das coisas, angústia, sabe? Que a gente tava já nas dívidas. Aí ela falou pra mim do Hélio Couto, da ressonância harmônica. Foi quando eu fiz, assim, a gente tava com uma vontade, uma sede, sabe? De sair daquilo, de me conhecer, de mudar de vida, mudar de vida. Que eu li os 3 livros, eu fiz as palestras, e eu lembro que eu não ia trabalhar, ficava, acordava e dormia na plataforma lá, vendo as aulas. Para mim poder pedir a ressonância, comecei a fazer. Percebi um sintoma, sabe, no corpo. Tudo que as pessoas falam, eu olhei testemunho também, tem bastante na internet. Foi quando a minha vida deu uma chacoalhada. Mas tem valido a pena. Tem valido a pena.